Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de técnicas de feixes iônicos para caracterização de materiais. Na aula de hoje nós vamos tirar dúvidas a respeito do tutorial do Sinra. Para começar a discussão, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário a respeito do programa. Eu fiquei com uma dúvida, mas não é exatamente do programa. Era mais sobre o conceito de rugosidade. Uhum. O que a gente queria dizer com isso? Me perdi um pouco. Tá bom. Deixa eu ver se... Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo... Aqui. Essa imagem aqui é a melhor imagem para se explicar a rugosidade. No Sinra tem dois tipos de rugosidade. Tem a rugosidade de superfície, que é quando você imagina que a amostra está montada em cima de uma superfície flat e a espessura da camada muda em função da posição. Agora, também tem o que ele chama de rugosidade do substrato, onde o que permanece constante é a espessura do filme, mas quem muda é a superfície onde esse filme está depositado. Por que isso faz diferença? Bom, primeiro porque aqui, nesse primeiro caso aqui, você tem diferentes espessuras e também tem diferentes ângulos de incidência, né? Então o feixe está incidindo aqui, ora ele pega a amostra mais na horizontal, ora ele pega mais inclinadinho assim, então você tem diferentes ângulos de incidência. E também, dependendo de onde esse feixe, onde essa partícula do feixe incide na amostra, ele vai enxergar uma amostra mais espessa ou mais fina, né? Aqui, nesse outro caso, o que muda é o ângulo de incidência somente, né? Veja que, para o caso do substrato, o substrato é infinito para o RBS, né? Então, na verdade, não vai fazer muita diferença para o substrato. Ora o íon vai parar aqui, ora o íon vai parar aqui, ora o íon vai parar aqui, mas para o range analítico não vai fazer muita diferença, tá, né? Então, nesse caso, ele vai fazer uma simulação de Monte Carlo, por isso que demora tanto para fazer uma simulação de rugosidade, onde ele vai variar o ângulo de incidência e o ângulo de incidência e a espessura da amostra, né? E nesse outro caso ele vai variar só o ângulo de incidência. Na verdade, é um pouquinho mais complicado, porque ele vai sortear o caminho de entrada e o caminho de saída, certo? Veja que um íon que entra por aqui, ele vai ver um filme relativamente fino, mas os íons que saírem por aqui, eles vão ver uma camada mais grossa, né? Então ele vai fazer um sorteio de caminho de entrada, caminho de saída, dado uma geometria de filme que vai supor que essa distribuição de altura aqui, de espessura D, seja uma distribuição gaussiana. Na verdade, tem duas opções, né? Gaussiana ou lorentziana, não lembro agora exatamente. Aqui ele vai fazer algo parecido, mas dada a variação do ângulo de incidência. Não sei se deu para entender o que eu... Com certeza. Agora eu entendi até o que eram os parâmetros do próprio programa. Ficou bem claro, professor. Obrigada. Tem uma coisa que é interessante, e se você abrir aqui a descrição do target, vai ter aqui, ó, Layer and Substrate Roughness. Então, quando você clicar aqui, ele vai mostrar a definição da rugosidade na camada. Aqui ele tem uma distribuição gama, que ele chama, né? Aí você coloca a largura meia altura dessa distribuição gama. E o que eu acho que é interessante, pode interessar alguns de vocês, eu usei isso aqui no meu pós-doc. Eu peguei
levei a minha amostra no microscópio de força atômica, medi a superfície, toda a superfície da amostra, toda, né? Uma amostra da superfície da amostra. E aí eu usei um programa que chama Gwindel, eu não lembro, é um programa para análise de AFM, onde eu consegui determinar a variação, né, da, da superfície e consegui pegar a distribuição de ângulo, né? E aí, agora, poxa, agora não tem mais. Não tem mais aqui. Mas antes tinha o From File, o que eu podia carregar aqui. Mas, enfim. Tá logo em cima, Thiago. Mas esse aqui é do Ah, tá. Esse é reference. do Roseness, não é do ângulo. Ah, tá. Então, eu pegava lá na distribuição qual que era a largura e colocava aqui. Então, é uma forma de você usar um input do AFM aqui, que é bem interessante. Uma coisa, por exemplo, aqui tem 6 camadas, né? Aí na primeira camada, vamos colocar aqui no... Só um exemplo, só para eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu colocar que tem a rugosidade de substrato. Aliás, atentem para isso aqui, né? A rugosidade da camada é dada em átomos por centímetro quadrado e a rugosidade do substrato é dado em ângulo, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 10 graus. E aqui, nessa primeira camada, como ela tem 24 TFU, eu vou colocar 10. Na verdade, não importa muito. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Quando eu vim aqui na camada, na janela do target e clicar no Next, ele atualiza essa região aqui, ó, da janela do rugosidade, que vai para a definição da rugosidade da segunda camada. Mas a definição da rugosidade do substrato permanece a mesma, porque é um substrato para todas as camadas. Então você pode ir passeando, veja que aqui o número da camada está mudando, tá vendo? Então você pode deixar as duas janelas abertas e mexer com elas ao mesmo tempo. Enfim, eu achava que tinha que fechar essa janela aqui, e aí demorava um tempão para eu acertar as coisas, mas você pode deixar ela aberta que ele vai variando ali a rugosidade. Agora, a rugosidade do substrato permanece a mesma, tá? Porque é só um substrato para todos. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver se layer porosity. Agora, na definição da porosidade, ele tem aqui no manual toda uma definição de como você... Toda uma explicação de como você define a porosidade de um filme. Isso aqui também é bastante interessante, porque você vai ter da simulação do sim. Você pode extrair, por exemplo, o tamanho médio dos poros, coisas desse tipo, que é interessante em várias aplicações. E, por exemplo, layer porosity, você pode definir que uma determinada camada é porosa, vai definir o volume fracional dos poros, o diâmetro dos poros e a variância, né, uma determinada variação do diâmetro do poro. É importante notar aqui que essa simulação dele, o poro é vazio, tá certo? Não tem... Tem, por exemplo, bastante gente que faz polímeros com compósitos, né? Então, sei lá, uma nanopartícula imersa num polímero, por exemplo. Aí o poro seria preenchido com algum material, né? Não é o caso dessa simulação aqui. Essa simulação aqui por exemplo, para cerâmica, né? Cerâmica é porosa, né? Tem cerâmica que é porosa. Então, isso aqui também é uma coisa interessante. Mais perguntas? O Sinra é um programa que, olhando assim, ele parece ser bastante simples, né?
mas ele é extremamente complexo. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, experiment more options, né? Você pode mudar o tipo de detetor, a geometria do detetor, mudar as relações de tempo morto e pile-up. Como, por exemplo, na geometria do detetor. Na geometria do detetor você vai dizer se o seu feixe tem um formato circular ou retangular. Se ele for circular, como é o caso do LAMF, qual é o diâmetro do feixe em milímetros, por exemplo, 1 milímetro. Qual que é a abertura do detetor, que ela vai ser retangular. A largura do detetor, da abertura do detetor, né? Que vai ser, sei lá, 1 milímetro. A altura do detetor, que vai ser alguma coisa tipo 2 milímetros. A distância do detetor até a amostra, que no caso do LAMF é 120 milímetros. Por que isso aqui é importante? Porque você pode habilitar aqui o que ele chama de calculate geometrical straggling. O que é isso? Se o seu feixe ele tem um tamanho, né, ele é um feixe circular, as partículas que batem de um lado, né, que estão numa extremidade do feixe, elas têm um ângulo de saída que é ligeiramente menor do que as partículas que tem do outro, que batem do outro lado, né? É muito pequeno, vai ter uma variação muito pequenininha no fator cinemático, mas ele pode computar essa variaçãozinha. Se você tem uma largura no detetor, você também tem uma pequena variaçãozinha no fator cinemático, que nesse caso aqui seria de 1 milímetro em 120 milímetros, né, uma abertura angular. Se ele tem uma abertura vertical, né, uma altura, também vai ter uma pequena variaçãozinha no fator cinemático. Então, isso aqui é interessante, principalmente quando você vai fazer, por exemplo, análise em ângulo rasante. Porque se você tem um feixe de 1 milímetro ou meio milímetro, pode não fazer muita diferença no RBS normal, mas quando você faz em RBS em ângulo rasante, esse 1 milímetro na amostra inclinada vira facilmente 4 milímetros, né? Porque o que você vai fazer imagina que o feixe é um cilindro, quando você inclina a amostra, o que você está fazendo é pegando uma seção cilíndrica, né? Que vai ser uma elipse, e aí ele consegue computar isso. E aí, nesses casos de ângulo rasante, vai ter uma contribuição significativa do straggling geométrico, então vai ter uma contribuição para essa resolução do espectro que vem desse formato, desse efeito, desses efeitos que eu falei para você. Além disso, vamos ver. O tipo de detetor. Você pode trabalhar com um detetor de silício, ou um detetor de tempo de voo, ou um detetor eletrostático. No caso do meu pós-doc, eu trabalhei com um detetor de tempo de voo. Então você pode dizer qual é o tempo que o íon tem, qual é o caminho que o íon tem que percorrer para ele medir o tempo, qual a resolução temporal, né? Outra coisa é que, no caso do detetor de estado sólido, a eficiência quântica dele é sempre 1. Então, toda partícula que entrar nele, ele vai medir, ele tem probabilidade de 100% de medir aquela partícula. No caso de um detetor de tempo de voo, não. Então, eu fazia uma calibração da eficiência quântica do detetor, e aí você pode carregar ela aqui, ó, num arquivo separado. E uma coisa que eu já comentei aqui há um tempo atrás, que, na verdade, o que o detetor mede lá, no sinal que ele mede para cada partícula que entra, não é exatamente a energia do detetor, aliás, a energia da partícula, mas toda a fração da energia da partícula que é perdida em processos eletrônicos. Ou seja, na verdade, o sinal é a integral do stopping power eletrônico, e não
a energia da partícula. Para um próton, isso é muito perto, né, um valor do outro, porque a contribuição do stopping power nuclear é muitíssimo pequena. Para a partícula alfa é um pouco maior. Para íons mais pesados é maior ainda. Então aqui dá para você definir a espessura do detetor. No caso do LAMF é 100 micrômetros. Né? Então aqui, quando você faz isso, a simulação vai demorar um pouco mais, porque para cada simulação, para cada camada, o que ele vai fazer é simular as partículas chegando no detetor e calcular a integral do poder de freamento, né, para dar a posição. O resultado disso é que você consegue corrigir não linearidades na calibração. Né? Mas para uma análise convencional, uma análise corriqueira, isso não é muito... tem que ser uma análise muito especial para isso fazer uma diferença. Quer ver, por exemplo, aqui está ligado essa correção, vamos ver o que ele vai... Você vê que aqui não faz diferença visível na simulação. Talvez se você observar aqui a borda do silício, na borda do silício, ele faz um pouquinho mais de diferença. Vamos tentar dar um zoom aqui. Nem isso. Esse aqui é com alfa. Isso aqui é para fazer uma correção chamada correção de altura do pulso, mas, como eu falei, ela é mais relevante para íons mais pesados. Então, outra coisa que é interessante é o seguinte. Olha, eu estou falando porque não tem perguntas. Se tiver pergunta, por favor, me interrompam, tá certo? Aqui você vai conseguir escolher, por exemplo, próton, nêutron, L3, L4, outro para colocar um íon pesado. Você também pode escolher nêutron. Agora você pode escolher nêutron. Por quê? Porque agora o SINRA faz cálculo de emissão gama, mas a gente não vai chegar nessa parte aqui no curso. Uma coisa que eu acho que é legal, por exemplo, a resolução e energia, você pode clicar aqui nessa setinha vermelha, e aí manualmente você pode setar diferentes resoluções do detetor para diferentes espécies iônicas. Por exemplo, vamos colocar aqui hélio, ao invés de 20, vou colocar 25. Por que isso é importante? Quando a gente vai fazer, por exemplo, medida de boro numa amostra, o que a gente faz normalmente é fazer uma reação nuclear, que a gente chama de reação P-alfa. Então, um próton bate com um núcleo de boro, faz uma reação nuclear que quebra esse núcleo de boro e emite uma partícula alfa, e essa partícula alfa vai sair com uma energia muito maior do que tinha de energia cinética no feixe inicial. Então, por exemplo, essa reação ocorre quando o próton tem 2,6 MeVs, e a alfa que sai, ela sai com 6 MeVs. Então, o que vai acabar acontecendo é que, nesses casos, nessas medidas, você vai ter, no mesmo espectro, espalhamento de próton em todos os elementos que tiverem na amostra lá, sei lá, se você for analisar carbeto de boro, vai ter próton espalhado em carbono. Se isso estiver em silício, vai ter próton espalhado em silício, que não vai ter reação nuclear, vai ser um RBS normal, mas para o boro vai ter a emissão tanto do espalhamento elástico, PP, vai ter próton espalhado no boro, mas também vai ter a alfa da reação nuclear. Então, no mesmo espectro, vai ter o espectro de partículas, de prótons e de partículas alfa. E partículas diferentes têm resoluções diferentes no detetor. Né? Então, normalmente, a resolução de energia para próton é significativamente menor do que para alfa. Então, essa aqui, eu não sei se a gente vai... Eu espero que a gente consiga, mas eu não sei se a gente vai conseguir fitar um espectro de boro, mas o que acontece é que a gente vai ter que ajustar duas resoluções diferentes, uma para próton e uma para alfa nesse caso. Deu para entender o que eu estou falando aqui ou eu estou falando grego, hein?
Eu não estou vendo o rosto de vocês, não sei se... Será que eu caí e estou falando sozinho? Não caiu, não. Bom, isso aqui também é uma outra coisa que... isso é uma coisa que no LANF a gente não faz, mas também tem outra coisa aqui que você pode definir um termo quadrático para calibração do detetor. Então aqui tem alguns lugares que eles definem um termo quadrático, geralmente alguma coisa da ordem 10-3, 10-4, mas é quando essa calibração aqui é não linear. Isso geralmente acontece quando o pessoal coloca um filtro na frente do detetor, na verdade é uma folha de polímero para barrar algumas partículas, e aí eles não... Se você não computa corretamente a espessura do filtro, acaba tendo uma calibração não linear. Tem aqui mais opções de calibração de energia, e aqui a mesma coisa, para cada partícula o detetor tem uma calibração diferente, então você pode definir uma calibração para próton e uma calibração para alfa, por exemplo. Né? Dá para fazer isso. Deixa eu ver. E se você for aqui em Setup Calculation, dá para você fazer coisas interessantes. Por exemplo, usar o Stopping Power do Stream, que eu recomendo fortemente fazer. Esse aqui essas outras opções são opções ou mais antigas do Stream, ou o Icro, por exemplo. Então você poderia usar essas opções. Eu não recomendo que use o GPS. GPS é um cálculo teórico de poder de friamento. Não recomendo que usem. Está aqui meio que experimental. Aqui tem o tipo de modelo de stopping power nuclear. Você pode colocar nenhum ou universal. O tipo de... como ele calcula o Straggling energia, se vai ser gaussiano ou se vai ser gaussiano assimétrico. Esse aqui é o último improvement, né, a última versão do Sinra inclui isso aqui, que é uma coisa boa, mas demora, ele tem efeito de performance no cálculo. Energy Loss Straggling, sempre deixa aqui nesse Shu mais Yang, é importante. Como esse outro aqui é o peso no cálculo da seção de choque, dado o Straggling. O Straggling, como a gente conversou numa aula passada, é o desvio de energia, né? Então o feixe, a partícula do feixe está entrando na amostra, está perdendo energia, mas se você for pensar no feixe como um todo, as partículas vão perdendo energia ligeiramente diferentes, então vai formando uma espécie de gaussiana centrado na energia que você calcula com o poder de freamento. Então tem uma dispersãozinha. Para cada profundidade você vai calcular a seção de choque de interação do íon com os átomos naquela profundidade, né? Então você vai precisar de energia. Então esse cara aqui, ele leva em consideração que a partícula tem um Straggling de energia. Para o caso de seção de choque Rutherford, que a seção de choque ela cai com 1 sobre E, mas ela cai continuamente, com essa forma, não tem muito impacto isso aqui. Mas em algumas reações nucleares, onde você tem seções de choque variando muito, muito rápido, isso aqui não faz diferença. Então, ligar o accurate, o modo acurado, é interessante. E tem as opções de blindagem, né, de screening functions, né, que é levar em consideração a blindagem dos elétrons. Isso a gente discutiu particularmente na aula de atividade prática, né, quando a gente foi calcular a razão dos elementos, que eu falei que tinha que levar em consideração as screening functions, e o Sinra calcula isso automaticamente.
A única situação onde você mudaria isso aqui seria para fazer herda, e aí você teria que vir aqui para Lecoa. Mas normalmente fica no under, sim. Options. Talvez o seu option aí tenha ticado essa opção aqui, log file. Por favor, destique isso aqui. Isso não é importante. Step width. Como eu falei há um tempo atrás, o Sinha usa Runge-Kutta de quarta ordem com a quinta ordem integrada para cálculo de poder de cálculo de energy loss, né, energia perdida. E quando você usa o Runge-Kutta, você tem que definir, não sei se vocês se lembram, mas para calcular a energia perdida no filme, você vai ter que discretizar a camada, dividir em diversas camadas. E aqui fica no automático, significa que ele vai usar um controle automático de passos. Então, nesse caso aqui, ele vai usar o método mais avançado, que é Runge-Kutta de quarta ordem com a quinta integrada e controle automático de passos. Ou ele usa com passo fixo. E isso aqui é para o caminho incidente, esse aqui para o caminho de saída. E aqui o cutoff energy é a menor energia que ele vai calcular. Então, ele pode ir calculando até o íon parar, para ter certeza que ele vai calcular tudo, ou você pode aumentar esse cutoff energy, que daí ele para de calcular numa determinada... até o íon chegar numa determinada energia. Aqui o 10 keVs é para ele calcular praticamente o mais perto possível do range total do íon, né? Mas o correto, o que você não gasta com recurso computacional à toa, é você definir isso aqui o suficiente para que ele calcule até o range analítico, né? Que a gente já discutiu o conceito de range analítico. Você não precisa mexer isso aqui pode ficar fixo. Mas, quando você for integrar no Multisinha um RBS com um FRS, com um herda, você vai ver que você vai ter um ganho de performance muito grande se você for na medida do herda e ajustar esse cara aqui para um valor maior. Porque o herda ele tem um range analítico muito curto. Então, se você deixar ele calcular até 10 keVs, ele vai demorar muito. Né? Então, quer dizer, vai demorar bastante, e como você quer fazer no Multisinha, quer que ele calcule rápido as coisas, isso aqui aumenta a performance geral de cálculo, né, se aumentar esse cutoff energy. Tem o modelo de PyLab, que tem o modelo Fast e o modelo Accurate. Eu não vou discutir PyLab, eu acho, mas aqui no manual tem toda a discussão de como ele leva em consideração o Fast e o Accurate. Ele funciona razoavelmente bem. Tem a questão do empilhamento, por exemplo, 2 íons que deveriam cair aqui, eles chegam ao mesmo tempo no detetor, então o detetor vai reconhecer ele como um íon lá na frente, mas existe essa questão de qual é a fase entre os dois pulsos aqui, né? Dá para ver que tem dependendo de qual é a diferença de fase aqui entre os pulsos, o pulso final, que é o vermelhinho, vai ter alturas diferentes. Então você vai ter a contribuição lá da frente, que é quando os dois pulsos estão extremamente alinhados, mas você tem coisas intermediárias, e então ele consegue calcular tudo isso. Nos casos normais, a gente acaba nem ligando o PyLab, só em casos muito especiais, e aí, enfim. Também tem como você simular pour on e pour off. O que significa pour? Pour é PyLab rejection. As eletrônicas nucleares modernas têm como você reconhecer que um pulso é um empilhamento entre 2 outros pulsos. Então, ele tem lá atrás uma saída lógica que diz para o ADC, isso é uma feature do amplificador, né? Tem uma saída lá atrás do amplificador que você pode mandar para o ADC
para dizer para o ADC ignorar aquele pulso que está indo, porque aquele pulso é um PILAP. O amplificador ele não bloqueia porque não dá tempo, né? Ele vai processando e manda, depois que ele se dá conta que aquilo foi um empilhamento, e manda o veto para o ADC. Né? Então, é possível fazer essa simulação também. E aqui tem algumas coisas relacionadas à precisão com que ele vai fazer o cálculo da rugosidade. Se ele vai fazer uma dimensão 2,5D, para quem conhece fractal sabe que isso aqui está relacionado com fractal. Tem aqui o número de espessuras que ele vai calcular para o Monte Carlo. Então aqui está setado para 10 espessuras. O número de interações de Monte Carlo para variações angulares, 20. Né? Isso aqui é para o cálculo de espalhamento dual. Né? Thiago? Sim. Eu não entendi direito por que é 2D ou 2.5D. Tipo, eu entendo a história do fractal, que é um 2.5D, mas por que usa 2.5D? Então, aí teria que olhar no manual aqui, porque isso aqui são coisas que eu tenho de conversa com o Maier. Eu não sei exatamente qual é o impacto disso na simulação. Não, tá, tudo bem. Então depois eu dou uma pesquisada no manual. Então, aqui tem se você pode calcular no modo Fast e no modo Accurate, que também deve estar definido no manual, a respeito do espalhamento dual. O espalhamento dual é que ele vai supor que algumas partículas interagem duas vezes dentro da amostra. Né? Se a gente já discutiu que a probabilidade de interação do efeito do espalhamento Rutherford é muito pequena, para um íon espalhar duas vezes pelo espalhamento Rutherford é menor ainda, mas em algumas amostras com Z muito alto, né, um número de massa muito alto, ouro, prata, isso não é desprezível. Então, acaba formando uma cauda para baixa energia, que na verdade é de espalhamento dual ou espalhamento múltiplo. Daí, por exemplo, você pode vir aqui em Calculation e ligar aqui, ligar o espalhamento múltiplo ou o espalhamento dual ou os dois. Né? Então, por exemplo, eu vou ligar o espalhamento múltiplo para a gente dar uma olhada. Okay. Ele não faz diferença, mas o que eu quero mostrar não é a diferença. O que eu quero mostrar é a diferença de tempo de cálculo. Né? Então, por exemplo, eu vou simular aqui uma vez sem o espalhamento múltiplo, foi instantâneo. E se você ligar o espalhamento múltiplo e olhar aqui, onde ele vai escrever que está calculando, né? Você vê que ele demora um pouquinho mais. Mas é porque essa amostra tem Z relativamente baixo, tem tântalo, mas é muito pouco. Né? E o espalhamento dual, ele vai dizer que não faz cálculo de espalhamento dual com seção de choque que não é Rutherford, isso só diz que ok. E aí você senta e espera, toma um café e fica esperando aí, porque ele vai fazer esse cálculo de espalhamento dual aí não tem tempo. Thiago, você pode colocar em tela cheia? Colocar o quê? Tela cheia? Desculpe. O que eu não consigo é dar zoom. Isso eu não consigo fazer. Bom, ele terminou aqui o cálculo do espalhamento dual. Dá para ver que tem nessa amostra aqui, o espalhamento múltiplo e o espalhamento dual não fazem muita diferença, ainda bem, porque são amostras típicas, né? Se fizesse, a gente estaria perdido a analisar isso. Mas, por exemplo, no meu pós-doc, eu fiz medidas de RBS, e ao invés de usar hélio, eu estava usando feixe de silício. E aí as probabilidades de interação são muito grandes, então eu tinha que rodar a minha análise com espalhamento múltiplo e espalhamento dual. E deixei rodando no Multisinra e ficou rodando. O FIT demorou acho que umas 2 semanas para convergir, por causa de que cada interação, cada cálculo que tinha que fazer, demorava muito para fazer. Perguntas? Só uma coisa, o Sinra ele usa Monte Carlo para fazer
as simulações, né? Não, ele só usa Monte Carlo para fazer a rugosidade e para fazer o espalhamento dual. O resto é Ah, tudo analítico. uhum. É por isso que ele é tão rápido, né? Eu ia perguntar isso, porque lá no stream demorava muito quando a gente fazia. Quando o Monte Carlo ele faz relativamente rápido, né? Em comparação ao stream. Exato, exato. Tem que ter em consideração o fato de que por exemplo, no stream, ele entra com o íon e vai calculando cada interação do íon lá com outros núcleos, né? Aqui, por exemplo, ele vai fazer uma simulação de Monte Carlo para calcular a rugosidade do filme. Você viu que lá nas opções está setado para ele calcular 10 rugosidades. Então ele vai sortear 10 espessuras diferentes de entrada e saída, calcular, somar e mostrar o resultado para você. É que como isso tudo é convoluído com a energy loss straggling, convoluído com a resolução do detetor, então as coisas ficam meio lavadas mesmo, né? Tipo quando eu falo lavada significa que as coisas ficam meio esborrachadas, né? Não fica com estruturas tão definidas assim como essa camadinha de carbono, né? Ela dá uma largada nas distribuições, daí acaba não fazendo muita diferença se você faz 10, 11, 100, né? Só em alguns casos específicos que você precisa refinar isso. Então, não são tantas interações, mas ele tem que fazer uma simulação probabilística que se caracteriza como uma simulação de Monte Carlo. Agora, no espalhamento dual, aí é outra coisa. Aí ele tem que fazer um cálculo de Monte Carlo pesado mesmo, por isso que demorou tanto. Mas tem o número de, por exemplo, de simulações de eventos, o programa escolhe ou tem uma entrada? Eu não sei, eu perdi isso quando você escolheu ali. Deixa eu ver. Porque esse número de eventos vai implicar na melhor. Com menos variação nos resultados, né? Eu não me recordo de nenhum lugar para definir o número de simulações para espalhamento dual. Não me recordo, não. Eu acho que não tem. Eu acho que isso é fixo interno dele. Eu não sei como mudar isso, não. Uhum. Vamos ver aqui no espalhamento. Essa é uma grande diferença aqui, né? O espalhamento múltiplo também é um modelo analítico e ele só vale para ângulos pequenos. São vários espalhamentos de ângulo pequeno. Então, tem publicações a respeito disso, feito um modelo teórico, analítico para isso. Agora, o espalhamento plural, que é o que no site, no software lá está escrito espalhamento dual, é esses com large angle, né? Que é uma mudança significativa na direção do íon. E aí aqui ele está explicando como faz esse cálculo. Aqui dá para ver, por exemplo, a diferença, né, com o espalhamento dual, o espalhamento único, que é a simulação sem, né, a simulação convencional lá, sem ligar. Então, o que ele mostra? Uma das coisas mais interessantes que tem é esse manual do Sinha. Ele tem essa seção de physics aqui que é muito completa. Sempre que eu tenho dúvidas a respeito de como alguma coisa, alguma interação, tal, aqui tem muito resumido. E também, se você perceber, tem muitas referências aqui, ó, muitas referências aqui, ó, que é super rico isso aqui. Ó, dá para ver. Olha aqui, ó, né, aqui eu consigo dar um zoom. Então, o espalhamento single, né, o espalhamento só em um núcleo espalhador, é essa linha tracejada, né? Aí você vê que ela vem aqui assim, cai, fica zero aqui, e depois vem para o silício, né? Agora, o espalhamento dual, dá uma olhada. Ele vem aqui em cima, ele cai aqui, ó, ele não vai para zero, explicando por que o espectro aqui tem algumas contagens aqui nessa região, tá vendo? E depois vem aqui para o silício. E essas contagens aqui que você está vendo, elas são, na verdade, íons que estão interagindo mais de uma vez dentro do filme de ouro. E acabam definindo aqui uma espécie de um pedestal onde o sinal de silício vai ficar montado. Por isso que ele fica mais alto aqui, ó, tá vendo? Então, o espalhamento dual é um cálculo de Monte Carlo, mas fora a rugosidade, a porosidade também é de Monte Carlo.
O resto é tudo analítico. Mais perguntas? Tiago, acho que a gente vai ter perguntas quando a gente começar a fazer o trabalho. Sem problemas. Eu acho particular... Oi, pode falar. Você vai poder disponibilizar o vídeo ainda hoje, já que a atividade vai ser liberada hoje? Sim, mas segunda-feira nós temos uma... É uma atividade para nota ou não? Eu não me lembro. É, né? Sim. Ah, tá. Vou disponibilizar o mais rápido possível, sim. Obrigada. Uma coisa que eu acho particularmente interessante é essa possibilidade de você vir aqui em Plot, Show Spectrum. Aí você pode ver o espectro experimental, o espectro experimental com um filtro. Tá vendo? Tem uma linha vermelha aqui que ele meio que passa um filtro para tirar essa oscilação mais rápida. Também dá para você mostrar o espectro simulado e o espectro simulado por elemento. Daí que você vê aqui azul, aqui verde, aqui roxo, aqui amarelo, acaba vendo as contribuições de diferentes elementos para poder ver, né? Eventualmente aqui, por exemplo, onde a gente não explicou muito bem essa região do espectro, a gente consegue olhar aqui e ver que é a região do domínio do carbono, então teria que mudar o carbono ali e tal. Então isso é útil, porque no espectro experimental não tem isso, né? Então, eu acho que isso é interessante. Outra coisa, esse saving, talvez no seu aqui esteja ticado esse create backup file. Eu sugiro que você destique isso. Em situações, sei lá, uma vez a cada 500, a cada 1000 vezes que você estiver trabalhando, talvez você perca o arquivo porque deu um erro, sei lá, alguma coisa assim. Mas se você desticar isso aqui, ele não escreve nada no disco, o que também aumenta a performance quando você for calcular no Multisim. Aqui são os tipos de arquivos que ele consegue ler. Você pode, no seu laboratório, definir um tipo de arquivo customizado, manda a descrição para o Maier, ele insere aqui. Então, esse aqui, por exemplo, eu sei que esse MCERD é um arquivo para cálculo com esse programa, MCERD, que é um programa lá do pessoal da Finlândia. IPP é um tipo de arquivo lá do Instituto do Maier. IASPE é um arquivo da Agência Internacional. Canberra são dois arquivos de uma empresa que vende eletrônica nuclear. Fast MPA também é de outra empresa que chama Fast. O RAMP e também Energy Counts. Né? Então, é isso. Lá o Kleber mostrou lá como funciona essa janela aqui de ajuste, né? Dá para definir diferentes ranges, você pode fitar a explicação nesse pico, depois nesse pico ou nesse pico. Acho que lá no vídeo ele escolheu o range total dos 3 picos, né? Então ele simplesmente veio aqui, por exemplo, foi de 190 até 380, como já estava. Mas você também pode definir diferentes regiões de interesse aqui, ó. Então você poderia, por exemplo, se fosse do seu interesse, colocar entre 110 e 140. E aí nessa configuração aqui, você ignora o que tem antes de 110 e o que tem entre 140 e 190, por exemplo. O número máximo de interações, de otimização, a acurácia do fit. Você pode também pedir para ele calcular a estimativa dos erros dos parâmetros. Aqui eu sugiro que você sempre deixe nesse modo de avaliação do Q² por canal, que daí ele vai pegar
o simulado para um canal menos o experimental, dividido pela incerteza de Poisson, para poder calcular o Q quadrado, canal por canal, ele vai fazer isso. Se você deixar no integral, no integrals, o que ele vai fazer é comparar a integral do espectro com a integral integral do espectro experimental com a integral do espectro simulado. Em algumas situações muito específicas, isso aqui é vantajoso, mas na maioria das vezes é melhor deixar no channel. E por fim, o que eu acho que é uma grande vantagem do Sinha em relação a todos os outros programas que vieram antes é esse menu Reactions. Aqui, quando você clica nesse menu Reactions, ele deixa você escolher as sessões de choque dos eventos, né? Então você vai poder escolher sessões de choque por isótopo, por elemento, e dentro do elemento por isótopo, né? Então você tem aqui, por exemplo, a seção de choque Rutherford, e se você olhar para o carbono 12, ele está usando a seção de choque Rutherford, mas só dentro do range de energia de 1 elétron volt até 1764,999. Por que ele está fazendo isso? Porque depois desse range, se você rolar aqui mais para baixo, ele automaticamente pega uma outra seção de choque de um programa chamado Sigma Calc, veja que vai de 1765,000 até 8 MeVs, para complementar os dados da seção de choque Rutherford. Isso é interessante porque nesse range de energia, a seção de choque de espalhamento de hélio em carbono não segue a seção de choque de Rutherford, segue outra seção de choque. E aí ele automaticamente escolhe aqui. Se tiver que escolher se tiver a seção de choque Sigma Calc, ele escolhe automaticamente. Se não, é você que tem que vir aqui e escolher qual é a seção de choque que você quer. Mas olha só quantas sessões de choque tem. São várias medidas de sessões de choque experimental, tá vendo? Isso que é legal. Você pode comparar as medidas de vários laboratórios, escolher qual que é a mais adequada, enfim, é bastante interessante isso. Perguntas? Bom, então, se não tem mais perguntas, eu vou interromper a gravação.